Olá, sejam bem-vindos! Que bom estar com vocês. Eu sou Rita Anderi, coordenadora do curso de Pedagogia da FAIP. E eu estou aqui para convidá-los para o primeiro ciclo de palestras educacionais da FAIP, SOS Pedagógico para pais e responsáveis em tempo de pandemia. Os nossos professores, sensibilizados com tudo que está acontecendo nesse momento, gravaram um ciclo de pequenas palestras para que você, pai, responsável, avó, que está com a sua criança em casa, com o seu jovem, com o seu adolescente, pudesse ouvir algo direcionado para que pudesse ajudar você a amenizar esse momento que a gente está vivendo, que todo mundo está em casa com seus filhos, seus netos. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos e aproveitem. O nosso ciclo de palestra tem certificado. Até mais! Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Jéssica Catarina da Silva São Pedro, professora especialista do curso de Pedagogia aqui da FAIP. Também sou professora do curso de Pedagogia, como eu havia dito, e do 5º termo. Eu dou aula de alfabetização matemática aqui na FAIP. Hoje eu vim deixar algumas dicas importantes para você, família, que está aí com o seu filho em casa, em plena pandemia, e como vocês pais podem nos ajudar os docentes, os professores, a pensar e ajudar os filhos a se desenvolverem nesse período. Bom, a gente sabe, você pai e nós professores sabemos que é importante que a relação entre escola e família seja de harmonia, para que tudo corra bem, para que tudo dê certo. E como é importante tudo isso para o desenvolvimento global de uma criança. Pensando nisso que eu estou falando, que o contato da família com a escola é extremamente importante para o desenvolvimento da criança, hoje eu vim trazer aqui algumas dicas de como vocês podem contribuir com a alfabetização matemática dos filhos de vocês. Bom, é senso comum dizer que matemática só se aprende lá na escola. A matemática é uma das disciplinas mais antigas que se tem no mundo, vista em todos os lugares do nosso planeta. E agora, com a época da pandemia, as crianças estão fora desse contato com a matemática escolar. Mas você sabia que boa parte das noções de conceitos matemáticos que fazem parte das vivências da escola vem da sua casa? Você sabia? Por isso, hoje, eu vou retomar e lembrar vocês de quantas coisas podemos ser feitas e podem ser feitas dentro da nossa casa, dentro da sua casa, para ajudar o desenvolvimento do seu filho. Vamos lá? Falando um pouquinho sobre esse desenvolvimento, sobre o desempenho das crianças, e é sabido então que essas vivências, que essas experiências que a criança tem da sua casa influenciam na escola. E todo conhecimento que é escolar, que é levado e tratado na escola, na verdade ele é um conhecimento que foi organizado durante o longo do tempo. Ele é um conhecimento ali que tem mais bagagem de um professor. Mas você sabia que quando nós vamos tocar em um assunto, quando nós vamos ensinar algo novo para o aluno, e inclusive, por exemplo, sobre quantidades, nós lembramos de coisas que acontecem na casa, para que as crianças consigam fazer essas breves relações entre o que é vivido e o que é conhecimento que o mundo organizou? Você sabia disso? E muitos desses conhecimentos são feitos aí, na casa de vocês, nas experiências, no dia a dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho deles. Você sabia que é o seu filho, quando ele está brincando, quando ele está te ajudando, e quando você solicita, filho, pegue por favor um balde vazio. Quando a gente fala vazio, nós estamos ali provocando aquela criança a pensar sobre o que é vazio. E vazio e cheio também é uma noção, é um conhecimento matemático. Você sabia disso? E ele é muito importante para quando nós vamos ensinar as grandezas, as medidas, noções de proporção, tamanho, o que é cheio, o que é vazio, isso lá na escola. Então, as suas ações em casa, elas são fundamentais para o desenvolvimento do seu filho, lá na escola. E isso é uma das dicas que eu vou deixar aqui. Todas as atividades que a criança estiver fazendo em casa, ela deve promover um desenvolvimento. Mas eu sei que você aí não sabe de todas elas, por conta de que alguns conhecimentos são do professor. Mas hoje você já descobriu um,
que alguns conhecimentos de cheio, vazio, também têm a ver com as noções lógico-matemáticas. E isso faz com que a criança pense matematicamente. É claro que dentro de casa a gente vai vivendo, experimentando. E não tem muito da fala do professor. Mas quando tudo isso passar, o professor do seu filho poderá aproveitar de todas essas experiências vividas na pandemia para ensinar e para aprofundar alguns conhecimentos com a turma e com a turma do seu filho, inclusive. Bom, a gente às vezes pensa que aprender matemática só está ligado aos livros didáticos, ao que o professor vai fazer, ao que ele vai experimentar, ao que ele vai dizer lá, inclusive, sobre os exercícios que ele vai passar na lousa. Mas não é muito disso, não. Quando nós estamos na sala de aula, nós professores tentamos o máximo conectar todas as experiências que a criança tem com o que nós vamos trazer de conceitos novos em relação à matemática. E isso é fundamental. Essas relações são importantes. E por isso a gente precisa parar para pensar que a gente não vai só para a escola para entender conceitos. Nós vamos lá para aprender a fazer relações, mas elas todas podem também ser feitas em casa, aí com vocês. Ou seja, através do contato da criança com a natureza, com as vivências que ela tem, com o contato que ela tem com outras pessoas, inclusive com a família, é que ela começa a prestar atenção nas primeiras noções, nos primeiros conhecimentos. E ela vai fazendo, inclusive, as primeiras descobertas sobre os conhecimentos matemáticos. Uma delas, vou dar um exemplo bem breve e prático, que é quando a gente pergunta assim, filho, quem é maior, é a mamãe ou o papai? Nesse exato momento, seu filho está sendo provocado mentalmente a rever os seus conceitos sobre o que é menor e o que é maior. E pera lá, quando eu estou explicando lá na sala de aula, o número 9 é maior ou menor que 10? Eu não estou fazendo a mesma coisa? Estou. Essas provocações, essas relações que a criança faz no dia a dia vão ajudar a criança a pensar sobre números, sobre quantidades maiores. Então, esses pequenos conhecimentos, essas pequenas experiências que acontecem aí, na sua casa, vão fazer toda a diferença na vida do seu filho, inclusive no processo de alfabetização, que se dá em cerca dos 5 anos até os 7 anos. Continuando as nossas reflexões sobre como se dá a alfabetização e como ela ocorre e o que você pode fazer enquanto família, lembrando que as brincadeiras, os jogos, as atividades que você faz e às vezes até aquela provocação, como eu disse, quando a gente pergunta o tamanho dos pais, isso provoca para a criança e promove, vamos dizer, um desequilíbrio, faz com que ela reveja o que ela sabe. E tudo isso é importante. Um jogo de tabuleiro, por exemplo, em quando a criança perde e se trabalha ali com textos de valores. Filho, por que você perdeu? Ah, porque o papai fez mais pontos. O que é mais? O que é menos? Essas situações promovem e provocam a criança a perceber como a matemática está envolvida no dia a dia e como a matemática, inclusive, faz parte da vida da criança. E esse é o valor, né? É o principal da alfabetização matemática. É a criança perceber que a matemática não era só na escola, ela não acontece só lá. Ela está também dentro da nossa vida. Ela está no dia a dia, está presente nesses pequenos termos. Tem um autor, é o Sérgio Lorenzato, ele coloca que é preciso estimular desde a menor idade, nesse desenvolvimento infantil, noções lógico-matemáticas. E essas noções lógico-matemáticas são desenvolvidas a partir desses desequilíbrios que eu disse. Quando a gente pergunta quem é maior, quem é menor, por que perdeu no jogo? Ah, porque o papai fez mais ponto. Quem fez menos? Esses questionamentos fazem parte de noções que vão anteceder a alfabetização. E elas são as dicas que eu vou deixar aqui. Então, acompanhem aí as dicas que eu vou deixar para vocês sobre como desenvolver e como promover o desenvolvimento dessas noções com seu filho no dia a dia. Esse autor, o Sérgio Lorenzato, ele propõe, então, que a criança tenha contato com quantidades, com pesos, com tamanhos, desde sempre, com objetos de valores, de tamanhos, de proporções grandes, pequenos, todos diferentes, para que ela possa, então, através da experiência tátil, que é o tocar, ao perceber, que é visualizar, compreender o mundo ao redor e, inclusive, já começar a construir, então, algumas noções de matemática. Ele também propõe
que essa formação, né, todo esse conceito, todas essas experiências vão ajudar para quando a criança tiver que entender o que é um número, como é o número 9, por exemplo. Então, todas essas pequenas noções, essas pequenas experiências do dia a dia vão ajudar o seu filho a entender por que 9 são 9 quantidades e por que o 9 é menor que o 10 e maior que o 8, por exemplo. Então, todas essas experiências vão ser extremamente importantes para a vida do seu filho. Por isso, desenvolva, participe, estimule. E estimular como? Lembrando que o desenvolvimento do número, ele é complexo, ele é interno. Então, a criança precisa dessas vivências, ela precisa dessas experiências para se desenvolver. Pensando nisso tudo, a gente vai falar dessas noções e o que você pode fazer aí em casa para ajudar o seu filho no desenvolvimento dessas noções. Pensando nelas todas, além dos questionamentos que eu disse que a gente pode fazer durante os jogos, durante as atividades, tem alguns termos que são importantes para esse desenvolvimento. Noções de grande, pequeno, maior e menor, alto, baixo, mais, menos, aberto, fechado, à direita, à esquerda, perto, longe. Todos esses conceitos, eles vão ganhando proporções dentro do cérebro do seu filho, articulando e argumentando e fazendo relações com o que nós vemos todos os dias. E isso, na sala de aula, é todo um diferencial. Faz muita diferença. Uma criança saber o que está fazendo, uma criança saber o que é alto, o que é baixo, faz diferença quando nós estamos trabalhando, por exemplo, tamanho. Quem é mais alto? Quem é mais baixo? Entendem como essas nomenclaturas são fundamentais? Continuando ainda com outras nomenclaturas que podem ser trabalhadas no dia a dia. Qual é pesado? Qual é mais leve? Quando a gente pede para uma criança no dia a dia da nossa casa pegar filho, pegue lá uma sacola. Mas mamãe, essa está mais pesada. Vamos ver se essa está mais leve? Quando a criança sente, essas sensações fazem com que ela vá percebendo e adquirindo esses conceitos. Não é só fala, lembrando, não são só nomenclaturas, são experiências de vida que vão fazer essa diferença. Outras experiências também, em cima, embaixo. Em cima do quê? Né? Embaixo, o que é embaixo? Nós precisamos ajudar as crianças com essas noções, para que elas entendam e compreendam noções de direção, por exemplo, que também envolvem campos matemáticos. De dia, de noite, quando a gente fala das noções de tempo, envolvem também o dia e a noite. A criança precisa saber, e isso é fácil, não é? De fazer em casa? Não é possível? Eu sei que é possível. Vazio e cheio, como eu disse, em cima e embaixo, lembrando, muito e pouco. Para a criança, será que ela sabe o que é muito e o que é pouco? Vamos pensar? Ajudem seus filhos com essas atividades e eu tenho certeza, não só com nomenclaturas, lembrando, eu estou falando de experiências, de vivências que vão ajudar no processo de alfabetização. Lembrando que lá na escola nós fazemos uma interação entre as experiências e a vivência do contexto real, do contexto que foi ali adquirido ao longo da história. Não é nada solto. Lembrando que tudo que você está fazendo com seu filho nesse tempo, nesse momento, vai ser importante para interagir com todo o conhecimento adquirido ao longo da história. Então, essas experiências, essas vivências vão ser fundamentais para que o professor do seu filho consiga alfabetizar, consiga, inclusive, ajudar seu filho a pensar e, inclusive, os conhecimentos que você adquiriu com seu filho nesse tempo vão ser importantes para você, para o seu filho e para o desenvolvimento dele, que é o mais importante. Continuando ainda, quando a gente pensa nesses termos, pensa nessas atividades todas, a gente observa que a matemática ela não está distante da gente, ela está mais próxima do que a gente imagina. E eu acredito que você, família, deve estar preocupada com o desenvolvimento do seu filho. E hoje, sabendo de tudo isso, que você pode contribuir um pouquinho ainda mais, que você pode ajudá-los, que você pode incentivar e que você vai auxiliar o professor do seu filho nesse processo, que as vivências que ele está tendo com você nesse momento de quarentena vão ser importantes para a vida e para o desenvolvimento dele. Não só das primeiras séries, mas como um todo. Ficando aqui, então, que a gente lembre, né, que nesse momento, apesar de estarmos distantes, a maior interação que o seu filho tem é com você.
E autores mais renomados, Piaget e entre outros, citam que a criança precisa de ter experiências com o meio para se desenvolver e precisa, inclusive, de ter relações com os pares. Os pares, nesses momentos, são vocês, os pais. Nós contamos com vocês. E mais dicas, fiquem aqui para o nosso ciclo de palestras, viu? Um beijo, até mais! Olá, sou o professor Marcelo, professor do curso de Pedagogia da FAIP, sou doutorando em Educação, tenho mestrado também na área de Educação pela Unesp. E vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês, papai, mamãe, responsáveis, ou seja, aqueles que cuidam e educam as nossas crianças. Bom, quero fazer uma reflexão a partir de uma premissa que a psicologia histórico-cultural nos faz pensar, né? Não só a psicologia, mas também contribuições das neurociências, que elas nos dizem hoje que as experiências moldam a arquitetura cerebral. E eu quero provocar vocês a pensar comigo, né, de que forma eu, responsável pela formação das crianças pequenas, posso contribuir, né, em meio à pandemia para o desenvolvimento da inteligência e da personalidade daqueles que estão em casa hoje e algumas estratégias que muitos de vocês já usam, mas não concebem como é que contribui isso no desenvolvimento infantil. Então eu quero falar inicialmente dessas experiências que nós denominamos como desenvolventes. Por que desenvolventes? Porque elas contribuem com a evolução, com o desenvolvimento cerebral da criança desde o momento em que ela nasce. Ou seja, as experiências que elas vivem contribuem decisivamente para o pleno desenvolvimento infantil. Porque, segundo as neurociências, as experiências, aquilo que a criança vive no cotidiano doméstico, que é em casa ou na escola, são essenciais para o desenvolvimento dos neurônios, essenciais para a ginástica cerebral que se produz lá desde muito pequenininho. Quero fazer uma reflexão com vocês a respeito da primeira atividade, denominada como atividade desenvolvente ou denominada como atividade guia. Por que guia? Porque guia justamente esses neurônios, esse desenvolvimento cerebral tão importante na idade, na infância. Queremos aqui nos situar por volta do nascimento até 5, 6 anos. Essas atividades são essenciais e eu quero dialogar um pouquinho com vocês. Pensando na primeira atividade, né? A primeira atividade ela é denominada como comunicação emocional. É aquela comunicação não falada. É como as neurociências chamam de ação e reação. Pensamos nos momentos de cuidado, nos momentos de troca, pensamos nos momentos em que eu estou sozinho com meu filho, junto com ele, e ele muito pequenino, pensando nos bebezinhos, né? Eu estabeleço com ele aquilo que chamamos de elos comunicativos. Eu presto atenção nele, eu me comunico com ele, eu acredito na capacidade que ele tem de interação comigo, adulto. A partir deste momento, parece que é algo simples, né, esse ato de cuidado, mas não. A partir desse momento, ginásticas cerebrais, sinapses cerebrais vão acontecendo a partir do momento em que eu considero aquele bebê como um sujeito capaz de aprender. Então aí eu olho nos olhos, então aí eu converso, então aí eu chamo pelo nome, eu afago, eu dialogo. Esses momentos de banho, esses momentos de cuidado, esses momentos em que eu tenho o bebê perto de mim, são essenciais justamente para essa base cerebral cada vez mais fortalecida. Essa é a primeira atividade importantíssima que você, que está aí junto com o seu bebê, com a sua criança pequenina, pode contribuir, chamada de comunicação emocional. Então faça isso, comunique-se com aquele que ainda não fala, mas que nos traz gestos, expressões que nesse momento está provocando o desenvolvimento cerebral. Em seguida, lá por volta de 1 a 2 anos, né, um pouquinho maior as crianças, nós temos a segunda atividade desenvolvente, também denominada como atividade guia, porque guia justamente o desenvolvimento infantil. É a atividade denominada como atividade com objetos. Então, qual é a nossa contribuição em casa para
proporcionar esses avanços que de forma natural, né, se a criança ficar paradinha, quietinha ou tiver poucos objetos para explorar, manipular, ela não desenvolverá plenamente. A atividade com objetos são momentos em que eu oportunizo a criança o contato com diferentes objetos. Ah, mas quais diferentes objetos, professor? Vamos pensar em texturas, vamos pensar em cores, vamos pensar o que eu tenho em casa, que eu posso oportunizar esse desenvolvimento cerebral, essas sensações que logo se transformarão em percepções, e aí eu também estarei desenvolvendo a memória, a atenção, a percepção, a linguagem, né? Diferentes funções psíquicas cerebrais. Então vamos lá. Quais objetos? De diferentes cores, texturas, formas, propriedades, temperaturas. O que as crianças comumente têm objetos em casa? De plástico. Mas vamos ampliar isso. Que objetos que eu tenho que não é de plástico? Tem objetos de madeira em casa, tem objetos da natureza que eu posso colher e provocar a criança a essas sensações. Então pense comigo, quais objetos eu posso oferecer às minhas crianças por volta de 1 a 3 anos, para que eles possam ter a oportunidade de desenvolver sensações. E essas sensações se configurarão em percepções, estarão contribuindo também para o desenvolvimento lógico, para o desenvolvimento do raciocínio lógico, para o desenvolvimento de diferentes linguagens que não só a linguagem escrita. Então, quanto mais objetos, né, nós temos como exemplo, os italianos utilizam como exemplo o cesto de tesouros, um cesto repleto de coisas diferentes, de materiais diferentes, né, para que a criança vá explorando, né, as diferentes possibilidades que estes objetos oferecem. As crianças também brincam muito com os objetos de casa. Claro que com muita segurança, mas trazemos objetos de alumínio, objetos de ferro. As sensações produzidas por esses objetos formam o que nós denominamos de base cerebral. E essa base cerebral, bem fortalecida, elas contribuirão essencialmente para novas aprendizagens pela vida toda. Então, provoquem as crianças com diferentes objetos que eu tenho em casa e assim vocês poderão estar aí, contribuindo com eles para o desenvolvimento pleno dessas crianças. E a terceira e última atividade, né, que eu gostaria de comentar com vocês, que nós estamos pensando em crianças de 3 a 6 anos, é a atividade de faz de conta. É a atividade que nós denominamos como jogo de papéis. Mas o que é o jogo de papéis, professor? O jogo de papéis é quando a criança assume nas brincadeiras organizadas por elas mesmas de papéis. Elas brincam de casinha, elas brincam de professor, elas brincam de médico, elas brincam de advogado. Por que essa atividade que parece tão banal, né, tão simples é importante? Porque veja bem, a partir do momento que eu sou uma criança, eu assumo o papel de médico, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando compreender como é um médico, como ele se relaciona, como ele se porta, né? E nesse portar-se, eu vou estar desenvolvendo o autocontrole da conduta, a minha autodisciplina, por meio da brincadeira. Porque o médico, por exemplo, não pode subir na mesa, o médico, por exemplo, não pode tratar mal o seu paciente. Então, a partir do momento dessa assunção de papéis, a criança poderá desenvolver o autocontrole da conduta, desenvolver também a imaginação, a criatividade, a linguagem mais sofisticada, a capacidade, né, de abstração, de pensar no objeto sem olhar para ele. Então, o pensamento também vai sendo sofisticado nessa brincadeira. Mas, professor, qual é o meu papel, né? Eu aí em casa com o meu filho, o meu sobrinho, com a criança. O meu papel seria organizar situações para que as crianças possam brincar. Né? Por exemplo, eu posso, né, tem uma autora bastante interessante, que é a Susana Marcolino, que ela fala que nós temos que oferecer para as crianças não objetos prontos apenas, mas sucatas, objetos que nós temos lá, sobrou lá um rolinho de papel de fritura, eu coloco o rolinho, eu vou contribuindo com a brincadeira, né? As sucatas, potinhos de diferentes tamanhos, formas, cores, para que a criança se configure aí numa situação de jogo de papéis, né? Para que ela possa lá fazer o momento de receber os outros amigos para tomar um chá, um café, uma brincadeira protagonizada.
Por que a sucata? Porque a sucata ela não tem o papel em si, o que se deve fazer. Então a criança terá que imaginar e criar uma situação de imaginação, de criatividade. E eu posso dizer a vocês, né, que muitos dos grandes cientistas, né, muitos dos donos aí da empresa Google, das outras empresas, já perceberam isso e com os seus filhos eles oferecem muitas brincadeiras, muitas situações de trabalho com sucatas, porque assim eles podem criar gênios a partir desse desenvolvimento das brincadeiras. Então, sucatas, objetos da natureza, gravetos, pedras, por que não constituir uma situação no quintal para que as crianças voltem a brincar como brincavam antes? Resgatar essas brincadeiras também é essencial. Por que é essencial? Porque contribui significativamente para o desenvolvimento da inteligência, da cognição de cada criança e também de sua personalidade, pensando nas normas de conduta, na autodisciplina. Então, você com certeza, se utilizando aí dessas 3 atividades guia, essas atividades principais, poderão contribuir com o desenvolvimento dessas crianças, ok? Espero então ter contribuído com vocês e conto aí com a participação de vocês nessas atividades. E um excelente dia a todos e todas. Olá, sou o professor Tiago, professor da disciplina de Natureza e Sociedade na Educação Infantil. A minha contribuição para esse primeiro ciclo de palestras pedagógicas é falar a respeito de um assunto muito legal, um assunto para ser feito em família, que é a horta orgânica, que é a horta em casa. Aqui estou com um exemplo de 3 floreiras, tá? Floreiras de 30 centímetros de comprimento por 12 de largura e 12 de fundura. Nós faremos aqui 3 canteiros, um canteiro com salsa, um canteiro com cebolinha e um canteiro com alface americana. Qual a importância de trabalhar este conteúdo, essa matéria, de produzir horta em casa? Primeiro, estamos falando de sustentabilidade. Hoje o mundo inteiro fala de sustentabilidade. Não é necessário você adquirir uma floreira. Você pode fazer esse mesmo processo de plantio em uma garrafa PET de 2 litros cortada. Você pode utilizar o vidro de desinfetante da sua casa, né? Reciclagem, reaproveitar. Para a apresentação de hoje, eu trouxe aqui terra orgânica. Você pode pegar no quintal, né? Você pode comprar também, não é caro, é algo barato. O interessante desta atividade, primeiro, você pode fazer junto com os seus filhos. Deixe eles manipularem, né? Essa é a sacada, é deixar a criança trabalhar. Por quê? Os pais sempre reclamam, meu filho não sai do celular, meu filho não sai do videogame. Aqui está a oportunidade. Então, a oportunidade de preparar. A segunda coisa importante que nós temos nesta prática que é da horta caseira, por exemplo, é a responsabilidade de cuidar desta horta. Assim como a criança, por exemplo, recebe do pai a responsabilidade de tratar do animalzinho na hora correta, tanto lá do gato, do cachorro ou do peixinho, a planta também precisa desse cuidado, que é o cuidado de molhar todos os dias, ao menos 2 vezes ao dia, né, no período da manhã ou no período da tarde, não podendo molhar aqui nos períodos muito quentes para não estragar a planta. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma floreira, tá? Uma floreira de mais ou menos 30 centímetros de comprimento, 12 de largura, 12 de profundidade, terra vegetal. Eu vou preencher aqui a nossa floreira com terra. Lembrando, não podemos compactar o solo, tá? Vamos lá, falar o português claro, deixar a terra fofinha, né? A planta precisa de uma areia, né, um substrato, um solo fofo, né, para ela conseguir se desenvolver bem. Se você tem aqui na sua casa uma terra que tenha minhocas, melhor ainda. Por quê? A minhoca, ao andar pela sua planta, pela sua floreira, ela cava túneis e nesse túnel vai passar ar
E também água, tá? Então eu tenho aqui a floreira já preparada, tá? Eu deixei 2 floreiras previamente preparadas e eu vou começar com o plantio do alface americano, né? Aqui tenho 3 mudas, vou deixar as 3 mudas aqui. O alface americano, em canteiros, é pedido mais ou menos em torno de 25 a 30 centímetros de distância um do outro, para que a luz do sol consiga penetrar e a toda a planta absorver a luz do sol e produzir a fotossíntese. Aqui nós não temos todo esse espaço. O que nós faremos então? Plantaremos nos cantos. Lembrando, não precisa colocar terra na parte verde, tá? Apenas até onde termina o substrato aqui que a planta foi plantada, a muda foi plantada. E uma ao meio. Pais, durante esse processo, deixe a criança fazer, deixe a criança sentir a terra, deixe a criança manipular. No segundo vaso, eu vou trabalhar com vocês aqui o plantio da cebola, tá? Aqui tem a cebolinha. Se você tem um pouco mais de espaço na sua casa, chegando agora o inverno, é época de plantar, por exemplo, a cebola de cabeça. Essa cebola que você compra no mercado, tá? Então, tem aqui 4. Eu vou dividir a minha floreira em 4 partes iguais, né? Bem dividida, e vou plantar a minha cebolinha. Se você mora em apartamento, tem uma sacada ou uma janela que pega bastante claridade, né? Pega luz solar também direto, você consegue plantar e cultivar, tá bom? Aqui eu já consegui plantar também 4 pés de cebolinha, né? Vai crescer também, vai produzir. O alface, ele vai demorar em torno de 35 dias até a colheita. Lembrando, aqui não vai adubo químico, nada. Terra, água, luz solar. Neste outro, eu quero plantar aqui a salsa, né? A salsa é um tempero, né? E assim como a cebolinha, ela gosta muito de sol e claridade também. Então, primeiro ponto, vou dividir aqui o meu vasinho, né, a minha floreira, em 3 partes. Né? Plantei aqui ao meio um pé de salsa e mais ao canto plantarei outros 2 pés. E onde você pode encontrar muda? Você pode ou comprar a muda já um tamanho maior, ou então comprar a semente. Aí vai da escolha e também da pressa de você. Às vezes você começa com a muda e de certo tempo você mesmo já começa a plantar. Aí é um processo de paciência, tá? Eu já trabalhei com crianças em idade pré-escolar e crianças do ensino fundamental com essa técnica. Todas crianças gostam, todas crianças trabalham aí, gostam de mexer na terra. Não pode esquecer, plantou, vem então o processo de molhar, tá? Não pode encharcar, tá? Se você encharcar, provavelmente vai apodrecer a raiz da sua planta e você vai perder todo o seu trabalho. Molhamos a cebolinha, agora no alface americano. O processo é simples, né? É um processo que o pai, a mãe vai gostar, a criança vai gostar mais ainda. A mão vai ficar suja, não tem jeito. Mas é uma sujeira boa, é uma sujeira que produziu conhecimento, é uma sujeira que trabalha com reaproveitamento de materiais e, apesar de tudo, vai produzir alimento saudável, né? É um alimento sem agrotóxico. É um alimento que você sabe que não tem nenhum tipo de material que faz mal à sua saúde. Então, fica aqui uma dica do professor Tiago, do curso de Pedagogia da FAIP, tá? É uma dica que deu certo, já fiz muitas vezes, faço e recomendo, tá? É uma boa diversão à família e responsabilidade.
A planta tem vida. Criança, cuide dela. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Me chamo Júlio, sou professor aqui da FAIP, do curso de Pedagogia. Essa palestra de hoje faz parte do primeiro ciclo de palestras educacionais da FAIP. Vou falar um pouco sobre a cultura de paz e como que ela pode ser aplicada diariamente no cotidiano, de forma fácil, simples e transformador. Bom, a cultura de paz, ela nasce após a Segunda Guerra Mundial, na década de 50. Ela vai abordar temas que estão ligados à formação humana com base em questões do diálogo, cooperação e tudo que tem relacionado à questão da formação humanística. Por que isso? Porque no século XX nós tivemos 2 guerras mundiais e a modernidade tinha um grande desafio por meio da racionalização que o homem se tornasse melhor e contornasse os problemas humanos. Porém, vimos que não deu certo. Por quê? Após muitos anos desse processo de racionalidade, tivemos 2 guerras mundiais. E a pergunta que ficou foi: qual foi o problema que a educação teve para formar homens que não tivesse esse lado humano desenvolvido? Bom, então a cultura de paz ela vem trazer algumas questões importantes que permeiam esse assunto. Ponto número 1. Tivemos na década de 80, no Manifesto de Servilha, um grande debate. Qual foi esse debate? Será que nós nascemos violentos ou não? A conclusão desse debate foi que o homem não tem a possibilidade fisiológica, biológica e psicológica de nascer violento. Ou seja, nós nos tornamos violentos com as relações que temos na sociedade. Bom, frente a isso, a educação para a paz, ela é inserida em âmbito mundial pela Unesco com algumas propostas a partir da década de 90. No Brasil, é incluído várias pautas para que na escola trabalhemos com questões de formação humanística. Ah, mas eu não estou na escola, eu estou em casa agora. Eu estou agora com os filhos em casa, com as crianças em casa. Como que eu posso fazer, então, para trabalhar de forma muito prática, muito sutil, com formação para a paz, educação para a paz? Bom, são pontos práticos, claramente que não há nenhum milagre que a gente possa fazer, a formação humana é muito complexa. Então são dicas práticas para você fazer em casa, com as crianças, para ajudar que você consiga transformar as relações dentro da sua casa. Primeiro ponto é que nós temos que nutrir nas crianças a autenticidade. Mas como fazer isso? As pessoas são diferentes e nós, como os adultos, temos a mania de projetar no outro os nossos sonhos, as nossas dores e, de forma muito arbitrária, às vezes, forçar que o outro faça como a gente quer que ele faça. Isso atrapalha o desenvolvimento da criança para ela encontrar o seu eu, encontrar os seus erros e acertos e, de forma lenta e gradual, descobrindo quem ela é, o que ela deseja, o que ela gosta, o que ela não gosta. Há uma história. Bom, uma certa mãe era muito estudiosa. E aí, a filha não gostava tanto de se debruçar nos livros,
passar horas estudando. Era uma mocinha muito prática, gostava de arte, de cinema, enfim. E a mãe ficou muito frustrada, porque ela queria que a filha fosse igualzinha a ela. Bom, qual o resultado? A criança odiava a escola, a criança odiava estudar, né? Bom, a mãe passando por sessões de conversa com pessoas que trabalham com a cultura de paz, descobriu que ela, de forma muito impositiva, colocava os seus sonhos para que a criança vivesse da forma que ela queria. Depois de muito tempo passado, a mãe voltou a esse lugar de terapias e educação para a paz e ela contou que a criança, depois desse processo prático do dia a dia, de deixar ser quem ela é, se tornou uma criança extremamente criativa, que estudava muito sobre arte e conseguiu encontrar a sua autenticidade. Mais uma vez, é um caminho, né? Não é um processo que acontece de um dia para a noite. Como eu falei, a educação é muito complexa, mas são dicas práticas. Outro ponto é preparar a pessoa para a vida. Bom, como fazer isso em casa? A criança ela pode participar do lar de forma cooperativa, fazendo pequenas atividades de casa, arrumando a sua cama, arrumando as coisas dela. Normalmente, nós adultos queremos que a criança faça muito rápido ou na hora que nós queremos. E aí a criança demora e a gente vai lá e faz e pega, e ensina e quer fazer pela criança. Deixa ela criar o seu tempo, criar a sua maneira, mas vale ressaltar, deixa ela fazer. Se ela demorar um pouquinho, deixa lá o tempo dela, que aos poucos ela vai pegando o ritmo da casa, o ritmo de uma ordem da sua casa, e aí vai ficar um pouco mais fácil de ir agregando mais atividades para que ela possa fazer. Uma outra dica é ensinar ela o autocuidado. Por exemplo, pegamos muitas crianças que querem tirar o agasalho no frio, querem tirar o sapato no frio, e sabemos que faz muito mal fazer isso. Mas deixa ela escolher. É claro que a gente não vai deixar a criança adoecer por isso. Mas se ela não for com o agasalho adequado e sentir frio, vai ter uma consequência da sua escolha. E às vezes, na próxima vez, ela vai pensar e se planejar melhor. Bom, outro ponto muito prático é o além da obediência. Nós colocamos muitas regras para as crianças. Regras, às vezes, que não têm nenhum cabimento, nenhum embasamento. Por quê? Nós aprendemos assim dos nossos pais, a não conversar, a não debater ideias, a não dialogar sobre ideias que são impostas em nós. Então, converse com a criança, dialogue, deixe que ela entenda que para ter autonomia, tem que ter capacidade de autonomia, isto é, responsabilidade. E responsabilidade não é igual a obediência. Obediência, muitas vezes, é imposta para nós alguma coisa de forma arbitrária e a gente faz porque tem que fazer. Então faça que ela entenda o porquê. Converse com seu filho, com a criança que mora na sua casa. Outra dica para finalizar, tenha momentos de conversa em família, para poder planejar como vai ser a semana, para atribuir às crianças e pessoas que moram com você as atribuições de cada um da semana. São pequenas dicas que podem avançar esse processo de autonomia, de autoavaliação, de autocrítica. E com certeza, se você focalizar nisso, aos poucos, claro, as suas relações serão transformadoras. Muito obrigado, pessoal. Se cuidem, né? E estamos à disposição aqui na FAIP. Aquele beijo e tchau, tchau. Olá, eu sou a professora Maria Carolina, especializada em estudos linguísticos e literários,
e eu estou participando como palestrante do primeiro ciclo de palestras educacionais da FAIP e vou conversar um pouquinho com vocês sobre a literatura infantil, conectando pais e filhos. Então, primeiro eu quero falar para vocês um pouco da importância da literatura infantil no desenvolvimento da criança. Bom, gente, saber ouvir é um aspecto de grande importância na aprendizagem. E a leitura de histórias, contos, poemas, fábulas é uma atividade que realmente ajuda demais nesse desenvolvimento da criança, na capacidade de ouvir. Então, ela vai acompanhar, durante a leitura, ela vai acompanhar a sequência lógica, né, dos fatos da narrativa, ela vai compreender o enredo, e é uma atividade que, além de tudo, traz alegria, né, é realmente lúdico, trabalha a fantasia, a imaginação, e além de tudo isso, ainda vai ajudar no desenvolvimento cognitivo da aprendizagem, através do aumento do vocabulário, né, da linguagem mais elaborada. Então, o ganho é muito grande aí em termos de desenvolvimento para a criança. Dessa forma, os livros, eles são realmente as portas para o conhecimento. E assim como outros hábitos, a leitura deve ser desenvolvida desde cedo. Então, quando a gente fala aí da literatura, é desde muito cedo mesmo, tá? E vai ajudar em todo o processo da alfabetização também. Tá? Então, esse hábito tem que ser cultivado pelos pais, avós, irmãos, tios, tá? Tem que ser realmente criar uma rotina, tá? E essa relação vai ser de afetividade, vai ser de magia, de imaginação e vai ser uma conexão entre os pais e os filhos, tá? Então, assim, além, né, de tornar a literatura infantil parte da vida dos pequenos e estimular a criatividade, a empatia, o raciocínio, o respeito, a imaginação, tá? Né, toda a parte da aprendizagem, da linguagem, e também vai ampliar a visão de mundo, tá? Entre outros benefícios aí. Então agora eu vou falar para vocês, mais ou menos, tá, gente, os livros que são mais indicados para cada faixa etária. Quando a gente pensa, né, em inserir as crianças nesse universo da literatura infantil, muitos pais têm dúvidas de quais livros são os mais indicados. E a primeira coisa é vocês entenderem que não tem, o livro não tem idade, tá? Você não pode simplesmente colocar na mão da criança e falar assim, não, esse é o indicado para a sua idade. Não, não tem idade. Realmente, tem alguns formatos que são mais efetivos, né, em cada idade, mas a literatura não tem barreiras. Então, é um momento realmente muito rico, tá? E repleto de trocas, de aprendizado, e é uma boa... E os pais vão ser aí mediadores em todo esse processo, tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os livros e como eles podem ser trabalhados, né? A funcionalidade de cada um. Bom, gente, antes de mais nada, eu ia começar a falar agora, né? Qual é o ideal de 0 a 3 anos, mas durante a gestação também já dá para trabalhar a leitura de livros. Tá? Então, assim, a criança, né, o bebezinho ali dentro da barriga, ele vai acostumando, ouvindo a voz da mãe, do pai, tá? Então, assim, os sons externos são totalmente, né, ela ouve o tempo todo aqueles sons externos e quando está ouvindo a voz da mãe ou do pai, né, principalmente desses dois que estão ali com ela o tempo todo, numa leitura, então a mãe que está lendo, ela vai trabalhando a respiração, ela vai lendo, né, pausadamente, aquilo vai acalmando a criança, além de ser totalmente agradável para ela. Então não importa nem a história que o bebê está ouvindo, realmente o que vai fazer diferença é a forma, é a leitura, tá? É esse momento, e principalmente, tá? Eu acho que nem precisava falar isso, mas tem que ser aquela voz doce, né? Passando bastante afeto, passando bastante carinho. Isso é super importante e ajuda demais ali naquele momento. Além de conectar a mãe e a criança, o pai e a criança. Mas agora falando um pouquinho mais aí do 0 a 3 anos. Então eles são bebezinhos, estão num momento aí de muita aprendizagem, muito desenvolvimento. Então quando eles ali estão, né, nos primeiros meses, estão desenvolvendo a visão, desenvolvendo a audição. Então é tudo muito bem trabalhado. Então com esses, né, do 0 a 3 anos, porque ó, cada fase
vai absorver de uma forma diferente, tá? Até porque ele está compreendendo de formas diferentes. Mas é uma fase muito... Ele precisa pegar, sabe? Então ele precisa sentir. Então os livros mais indicados nesse momento são os livros de pano, os livros de banho, tá? São aqueles livros que vão mexer com todos os sentidos dele. Então eu trouxe aqui de exemplo, tá? Esse aqui é um livro que para ele sentir o toque, tá? Então aqui ele vai ler, claro, né, os pais vão lendo e ele vai sentindo. Então a criança adora colocar a mão, aí ela sente, aí fala qual é o bichinho, aí ela vai repetir, repete o som do bichinho. Então assim, são várias coisas que dá para ir trabalhando numa única leitura, tá? Então ela gosta de abrir a aba, então é tudo muito sensorial, aí vai sentir mais ou menos de novo o pelo. Então nesse caso aqui, desse livrinho, ele vai falar dos animais do jardim. Então tem o pelo do gato, que é de um jeito, do cachorro, do rato, do coelho, então do passarinho. Então cada um vai ser de um jeito diferente e ela vai sentindo e vai participando da história e vai ouvindo. Também pode ser trabalhado, o que é muito legal, esses livros com sons. Então vai lendo a história e vai apertando, né, o som, então ela vai ouvindo. Então desse aqui, quem está escondido? Então você vai lendo e aí quem está escondido nos braços da mamãe? Um macaquinho. Aí vai lá e aperta e sai o som do macaquinho. Tá? Então, assim, além dela adorar, né, que vai ouvir o som e vai para ela fazer todo o sentido daquilo que você está lendo, ela também vai querer apertar e vai apertar de novo. Então, assim, tem toda uma interação e uma troca e vários aprendizados. Então, assim, são livros mais indicados para essa fase porque vai mexer com os sentidos dela e a criança está precisando tocar. Ela vai querer tocar, então deixa ela tocar, vai fazer parte do processo, tá? O que vocês podem também, além disso, fazer para ajudar? Então, fazer diferentes entonações de voz. Então, você está lendo, né? Faz a voz de um personagem de um jeito. Você tem que imitar o bicho, imita o bicho, tá? Então, é um momento realmente de descontração, de não tem que sentir vergonha, tem que falar mesmo da forma mais lúdica possível. Fazer mímica, gesticular, usar o corpo, tá? O corpo fala e a criança adora isso. E ela vai participar e ela vai sentir. Deixa ela tocar, observar as imagens, apontar as ilustrações. Se ela já está falando, ela pode fazer perguntas e aí você repete o nome. Então, assim, é muita coisa que dá para desenvolver num momento tão prazeroso como a leitura, tá? E também é uma fase muito gostosa que dá para abusar bastante, que são das músicas, das cantigas populares. As crianças adoram, então você vai lá, canta com ela, faz a mímica, faz o gesto. Se tiver que girar, gira junto. Então, são coisas simples que todos nós, né, crescemos ouvindo e sabemos e a gente tem que compartilhar. Bom, do 3 a 6 anos já é um momento que a gente chama de pré-leitura. Então, ele ainda não está lendo, tá? Está no momento que ele ainda vai começar, né, com 6 anos, que vai entrar naquele processo de alfabetização, mas ele já está ali vivenciando todo aquele mundo das palavras, né, das imagens, já está se comunicando, já sabe falar. Então aqui já dá para a gente trabalhar outros papéis com a literatura e não só naquele, né, que a gente falou anteriormente. Então dá para abordar assuntos mais complexos, tá? Já dá para trabalhar livros que vão trabalhar a emoção, tá? Então, e como eu falei já no início, criar uma rotina, tá? A criança adora e se fizer parte da vida dela todos os dias, ela vai gostar cada vez mais, tá? Então aqui a gente pode já trabalhar livros, por exemplo, esse aqui, ó. Só me diz por que devo ir dormir. Então aqui, poxa, você vai, imagina então que você vai começar a ler para ela todas as noites. E aí ela reclama às vezes, mas eu não quero dormir, não estou cansada, né? A criança às vezes ela reluta com o cansaço e não se entrega. Então sempre tem livros de todos os temas. Então esse aqui é só um exemplo, né? Que vai trabalhar por que deve dormir. Então de uma forma com personagens, explicando, de uma forma super simples, ela vai entender e vai compreender muito mais do que a gente falando, não, precisa ir dormir porque está na hora, você precisa descansar. Então os livros ajudam muito nisso e tem para trabalhar todos os sentimentos, emoções, então é legal para trabalhar por que tem medo, tá bravo, ou se acontece alguma coisa que realmente fica mais difícil da criança, né, trabalhar essas emoções, os livros vão ajudar bastante, tá? Então, uma boa pedida.
Também é um momento muito legal de levar para visitar a biblioteca, tá? Explorar as imagens dos livros. Então, é um momento bastante imagético. Os menorzinhos, eles veem a imagem, mas eles não se prendem tanto quanto agora. Agora não, vai se prender, vai visualizar e aquilo vai fazer todo um sentido para eles, tá? Então, por exemplo, tem um livro aqui muito legal também, que ele não tem nada escrito, são só imagens. Então a criança, ela vai construir a história através dessas imagens. Então é muito legal, você, né, vai mostrando para ela e aí ela vai construindo. Pode ajudar? Claro que pode, mas é legal deixar ela ir contando, né? Ela vai construindo. E aí através das imagens, então você vai estimulando a imaginação, vai estimulando o vocabulário, tá? Tem muita coisa que dá para trabalhar. E por último, né, dos 6 a 10 anos. Então nessa fase eles já são leitores, né? Então, claro, dependendo aí, né, da idade, com 6 anos estão começando, com 10 anos eles já estão bem proficientes, mas já dá para você trabalhar livros com um pouco mais difíceis, né, quando a gente fala em termos de linguagem, e também eles já vão ter as suas preferências, tá? Então vale muito a pena você prestar atenção, ver o que eles gostam, para realmente deixar eles livres e principalmente deixar que eles se sintam respeitados nas suas escolhas. Às vezes a gente fala assim, não, isso aqui não é legal para você. Bom, mas é o que ele gosta. Então a gente tem que respeitar, até porque pode desestimular. Ele vai deixar de gostar de ler porque você podou naquele momento que ele estava curtindo tanto, tá? Então, descobrir qual é a preferência dos seus filhos, né? Estimular, dar livros. Gente, dar livro de presente é muito legal, tá? É muito importante. Então agora, né, todas as dicas que eu falei anteriormente, né, de levar para fazer visita em biblioteca, ter um cantinho da leitura, tá? É legal, coloca bastante almofada, tem que ser confortável, tem que ser prazeroso esse momento, né? E tem que ser um momento realmente de interação, de troca. Quanto mais velha a criança, mais gostosa fica a troca, porque realmente ela vai falar o que ela entendeu, você vai falar, ela vai acrescentar coisas que às vezes você nem imaginava. Então é muito, muito, muito legal. E aí os pais podem, além de tudo isso, você pode, como ele já é um leitor, você pode pedir para que ele leia para você, né? Claro, sem pressão, sem ficar cobrando ou falando, não, tá errado, deixa ele ler do jeitinho dele. A leitura, quanto mais vai lendo, mais vai melhorando e melhora tudo, tá? Melhora o jeito de falar, o jeito de escrever, vocabulário, tudo, tudo, tudo. E também fazer passeios literários, tá? Que hoje dá para fazer passeios virtualmente, tem vários lugares aí que dá pra gente conhecer virtualmente e quando der, presencial também. Mas, como qualquer outro hábito, o gosto da leitura tem que ser estimulado desde muito cedo e a criança aprende pelo exemplo, tá, pais? Então, se você for um leitor, seu filho também vai ser um leitor. Agora, se você não for, vai ser muito mais difícil conseguir motivar e estimular que ele seja um leitor. Então, leia também, tá? Seu filho vendo você ler, ele vai se sentir muito mais vontade de ler, até porque ele vai falar, poxa, que legal, meu pai faz, também vou fazer, tá? Então, é isso. Essa é a palestra. Espero que vocês aproveitem as dicas. Tchau, tchau. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Carolina, sou professora aqui na FAIP de Marília, membro do Corpo Docente da Pedagogia. Sou formada em Psicologia, atuo em Psicologia Clínica e também sou mestre em Educação pela Unesp. E nesta palestra, então, vamos abordar o assunto das emoções neste período de pandemia. Como podemos administrar nossas emoções em tempos de isolamento social e como podemos orientar e educar as crianças emocionalmente? Quando dizemos educar, educação emocional, alfabetização emocional, não significa controlar as emoções. Muito pelo contrário, se está sentindo, faz sentido. Por esse motivo, nenhuma emoção é errada. A emoção vem à tona, nós precisamos geri-la.
Quando os responsáveis estão em casa, trabalhando, fora de casa, aliás, passam muitas horas do dia longe da criança, muitas vezes acaba não prestando atenção no convívio e como lidar de modo saudável nas horas desafiadoras. Mas agora, confinados no mesmo ambiente, não podemos menosprezar as emoções e continuar fazendo errado. É tempo de voltarmos nossa atenção para as crianças e as relações que estamos estabelecendo, o modo como estamos preparando as nossas crianças emocionalmente. Já sabemos que estamos vivendo uma situação atípica, da qual nos deixa bastante inseguros, nos gera incerteza do que está por vir, quando as coisas voltarem ao normal, sem previsão de quando as coisas realmente voltarão ao normal. Por esse motivo, nossos níveis de ansiedade se elevam, a preocupação baixa o nosso sistema imunológico, transtornos mentais surgem ou se agravam. Então, nós temos uma contribuição do Daniel Goleman, que é um psicólogo, pioneiro, né, nos estudos da inteligência emocional, e a sua pesquisa, então, vem contribuir muito neste momento oportuno. Muitos profissionais, pedagogos, professores de educação básica estão se apropriando do assunto alfabetização emocional e inserindo em seus planejamentos as habilidades socioemocionais para se trabalhar com as crianças nas escolas. Porém, quero enfatizar aqui que a primeira escola da criança é o ambiente familiar. As primeiras relações que a criança tem é dentro da família. Então, o ensinar as emoções deve começar em casa e vamos, assim, aproveitar esse período onde os responsáveis estão passando mais tempo com as crianças para colocarmos isso em prática. É um momento onde os responsáveis estão procurando administrar bem as obrigações escolares, tarefas, atividades, provas online. Porém, voltar a atenção às crianças somente para essa finalidade é muito nocivo. As crianças se veem muito cobradas, as próprias diretrizes curriculares de educação, a BNCC, colocam sobre os direitos da criança, o direito de brincar, de conviver, de atenção. O que devemos pensar é que se para nós adultos fica muitas vezes difícil compreender certas questões, administrar as nossas emoções, que dirá para as crianças que são seres humanos, pequenos cidadãos em formação e pessoas tão dependentes. As crianças maiores, ainda que compreendem a situação atual, que trata-se de um vírus altamente contagioso, que precisa lavar as mãos bem direitinho, ainda assim chega um momento em que essa criança demonstra insatisfação porque não está podendo passear, não pode ir ao parquinho, não pode ir à brinquedoteca para aquelas que moram em condomínio, não pode visitar os avós, não vão mais às festas de aniversário. Então, lidar com todos esses nãos, né, uma rotina diferente, geram muitas emoções. Então, de que forma nós podemos ajudar as crianças a identificarem os seus sentimentos e saberem lidar com eles? Primeiramente, devemos estar atentos às expressões da criança, se demonstra muito estresse, muita agitação, ou se ficam mais entediadas, ou pedem muito para passear e ficam muito bravas, choram ao receberem um não, porque não pode sair, enfim. Voltar o olhar para a criança e compreendê-la, exercer a empatia com as crianças. Quando nos preocupamos com esse tipo de questão, estamos interessados a revermos a forma como estamos preparando as crianças para a vida. Então, caso haja algum episódio de choro incessante, porque não pode sair de casa, procurar acalmar a criança, ajudá-la a nomear as suas emoções, por exemplo, eu entendo que você esteja triste porque não podemos passear, ao contrário de não podemos sair e ponto final. E então propor uma outra atividade para aquele momento, que tal se nós brincássemos de circuito aqui em casa, fazermos um teatro de sombras, quer me ajudar a fazer um bolo bem gostoso? Então, convidar as crianças para outras atividades, mas falando sempre na primeira pessoa do plural. Ou seja, os adultos precisam propor outras coisas, mas se envolverem também, não somente sugerir. Os pré-adolescentes nessa época tendem a demonstrar mais tédio, eles já têm capacidade maior de compreender a situação, compreendem, colaboram com os devidos cuidados, porém, a fase do brincar deles já vai declinando, se interessam mais por eletrônicos, mas chega uma hora em que também estão saturados.
É aí onde os responsáveis também precisam ficar atentos e propor coisas novas, pegar um jogo de tabuleiro, mostrar para a criança ou para o adolescente que ele não está sozinho, buscar alternativas, propor coisas novas ajuda muito, fazer planos para o futuro é bem válido também. Porque aí entra o diálogo, né, e dá oportunidade para que ele se expresse, né? Por exemplo, quando passar a pandemia, nós poderíamos ir a tal lugar, visitar tal pessoa, fazer tal coisa juntos e assim reafirmar até a esperança de que um dia tudo voltará à normalidade. Dessa forma, vamos fortalecendo o vínculo com a criança, com o adolescente, vamos passando confiança a eles. Outra dica que eu gostaria de compartilhar aqui para administrar as emoções é de estabelecer um momento no final do dia para conversar com a criança, com o jovem, mesmo que o responsável não tenha observado nenhum comportamento que tenha chamado a atenção, mesmo que não tenha acontecido nada, aparentemente, né? Façam esse exercício de conversar com a criança, com o adolescente, perguntar o que achou do dia, o que achou da aula online, se está tudo bem, demonstrar interesse sempre na criança, no adolescente. Quando nós vamos trabalhando as habilidades socioemocionais em casa, vamos integrando o sentir, o pensar e o agir e preparando melhor as crianças e os adolescentes para lidarem com as suas emoções sozinhas. Vale ressaltar que não precisamos pensar somente no lado negativo do isolamento social, porque não pode sair, não pode ir ao parquinho, não pode estar com os amigos, porque para a criança, muitas vezes, né, para ela estar com as pessoas que mais ama, isso já ela se sente muito feliz, né? Porém, é importante que os adultos, né, pais responsáveis, voltem o olhar para si próprios também, né? A criança estará bem se os responsáveis estiverem bem. Adultos que convivem com a criança e fazem o exercício de lidar saudavelmente com as próprias emoções conseguem transmitir mais segurança à criança. Se tem uma coisa importante para a criança é ver seus responsáveis bem. Então, se os pais ou outro adulto que seja responsável pela criança não estiver bem, não souber utilizar toda a inteligência e capacidade emocional que sim, que ele possui, certamente isso vai atingir a criança. Então, adultos equilibrados, que sabem lidar com suas questões internas, vão ter mais condições de orientar as crianças e essas, por sua vez, né, quando aprendem a lidar com suas questões emocionais, com seus sentimentos, consequentemente, terão um melhor desempenho acadêmico, aprenderão conteúdos escolares com mais facilidade, estarão melhores preparadas para suas outras obrigações. Por isso, é tempo de enxergarmos esse período como uma oportunidade para cuidarmos de maneira especial de quem está perto, valorizarmos as relações, consolidarmos as relações e fortalecermos o vínculo entre a família. Eu espero que vocês tenham gostado e desejo que tenham um bom aproveitamento das dicas colocadas aqui. Um abraço a todos e muito obrigada. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Dr. Fábio Mendes e eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês no primeiro ciclo de palestras educacionais da FAIP, SOS Pedagógica, com dicas para os pais e os responsáveis em tempos de pandemia. Eu quero falar sobre o seguinte tema: educando o seu adolescente por meio de filmes e seriados. Eu imagino que com esse tempo de pandemia você está com o seu adolescente na sua casa, aquele que tem de 12 a 18 anos de idade, e ele fica meio sem ter o que fazer, usando muito as redes sociais, vendo TV, querendo interagir com as pessoas, às vezes até dar umas escapadas da sua casa para ver os amigos. Mas diante desse momento em que estamos passando, nós devemos pensar na educação dos filhos. No que diz respeito ao cuidado do Estado ou das instituições de ensino privadas, nós temos uso de alguns aplicativos, aulas remotas e assim por diante. Mas aí eu quero perguntar para você, pai responsável, como lidar o dia todo com o seu adolescente dentro de casa?
Não é fácil conviver com eles, porque eles têm uma outra linguagem, uma outra percepção sobre a vida, outras ideias. E como é que nós podemos fazer com isso, diante dessa realidade? Eu quero pensar com você, então, sobre a importância de aproveitar os filmes, os seriados que você tem na sua casa, para que ele possa aprender sobre a vida, aprender um pouquinho de história, de literatura, de filosofia, mas você pode pensar o seguinte: poxa, professor, eu não sei nada dessas coisas, mas também é uma oportunidade para você, pai responsável, aprender sobre esses temas e aproveitar mais filmes e seriados. Eu quero te contar uma história que foi o seguinte: no ano de 2017, eu fui convidado por uma escola daqui de Marília para conversar um pouquinho com os adolescentes sobre suicídio. Foi uma época onde havia muita discussão sobre a baleia azul, e depois você pode procurar um pouquinho sobre isso na internet para relembrar, né? Um grande número de adolescentes, inclusive nas escolas, estavam se cortando, cometendo suicídio e assim por diante. E a direção dessa determinada escola me fez uma pergunta: Fábio, você pode vir aqui e trazer uma palestra, falar com esses adolescentes sobre o tema suicídio? Nós estamos notando que alguns deles estão pensando muito sobre o assunto, falando sobre esse jogo maldito da baleia azul. O que nós podemos fazer então e como você pode nos ajudar? Eu fiz a seguinte pergunta para ele: o que os estudantes aqui estão vendo em casa? O que eles estão assistindo? O que eles comentam? E aí ele falou o nome de uma série, 30 Reasons Why, 13 Razões Por Quê. É uma série que foi lançada em 2017 e que temos até hoje, 2019, né, o ano passado. São 4 temporadas e eu resolvi na época fazer a seguinte pergunta: os seus alunos estão vendo esta série? Ele fez uma pesquisa rápida na escola e descobriu que sim, que havia um grande número de estudantes, de adolescentes que conheciam a Hannah Baker, que é a protagonista desse seriado. Então, enquanto professor e interessado em ajudar aquela escola e aqueles alunos, eu resolvi fazer o seguinte: eu vou ver esse seriado, vou interagir e entender o que ele diz. Eu descobri que esse seriado, 13 Reasons Why, diz respeito a uma história onde a Hannah Baker, ela produz 7 fitas cassetes e ela comete suicídio. Depois disso, ou melhor, antes disso, ela escreve um diário de áudios emocionais detalhando os 13 motivos pelos quais ela decidiu se suicidar. E ela envia esses 13 motivos, 13 áudios de fita cassete, aliás, essas fitas cassetes, para que cada pessoa que motivou a sua morte a receba, e aí depois ela comete suicídio. Bom, o tema é tenso, mas eu resolvi assistir por quê? Para entender o mundo do outro, para entender o mundo do adolescente. E o efeito foi assim quando eu cheguei na escola. Eu pedi para que fossem preparados algumas músicas, algumas brincadeiras, e que eu entrasse, depois de um tempo, nessa temática a partir do filme. Então o filme foi um gancho para eu entrar na realidade deles e deixei que eles contassem a história, falassem dos personagens do filme, que eles detalhassem as suas percepções, para que eu indicasse, né, na minha fala e junto com eles, a importância de não cometer o suicídio, as implicações disso, como tratar a depressão, a ansiedade, o estresse, usando como gancho esse seriado. É claro que esse seriado, na minha percepção, eu não gostei tanto. Não é algo que eu colocaria em casa e iria assistir aos finais de semana. Mas eu quero entender e quero apontar algo para você, pai responsável. Você sabe o que os seus filhos, o que os seus adolescentes, aqueles que você tem a responsabilidade, estão assistindo, estão vendo. É preciso entrar um pouquinho, né, no mundo deles, olhar para lá, para que você possa educá-lo. Muitas vezes nós usamos o sim e o não. Interrompemos a caminhada de um adolescente dizendo o seguinte: você não vai ver tal coisa. E ele acaba vendo escondido. Vê escondido e tira suas próprias conclusões ou aprende com os amigos. Como é que ele vai parar para te ouvir? Se você parar para percebê-lo, parar para ouvi-lo antes de responder o sim e o não. Que tal então aproveitar o momento, esse tempo de pandemia,
e entrar em algumas séries, em alguns filmes que podem ensiná-lo alguma coisa. Eu quero sugerir uma série que está em alta hoje em dia na Netflix, que é Annie with an E, que diz respeito a Anne Shirley, que é uma menina de cabelos ruivos, olhos grandes e sardenta, bem carismática. Esse seriado, essa série, está baseada no livro Anne de Green Gables, de 1908, da escritora canadense Lucy Montgomery. E no que diz respeito a esse seriado que foi a adaptação do livro, esse seriado é de 2017, 2018 e 2019, compondo então 3 temporadas, num total de 27 episódios. A história da Anne é o seguinte: ela é uma órfã que vive no final do século XIX, tem uma infância abusiva em orfanatos e casas de estranhos, e com 13 anos de idade, com seu espírito único, com o seu intelecto feroz e sua imaginação brilhante, por engano, ela é adotada por um casal de irmãos solteiros e idosos. Eles queriam, na verdade, adotar um menino para ajudar na fazenda, mas por engano acabam adotando essa garotinha ruiva. E a história do seriado é a seguinte, os temas. Há muito tema sobre preconceito, bullying, aceitação pessoal, sobre amor, perda, crescimento. Nós temos o relato, então, a narrativa que conta a história de Anne, onde ela busca amadurecer. Então, essas 3 temporadas é a história de amadurecimento, onde ela luta por aceitação e amor em um lugar do mundo onde não é o lugar dela. Então, através desse seriado, nós podemos incentivar os adolescentes a observar temas importantes. Há referências, inclusive, históricas, que você, enquanto pai responsável, pode assistir, pesquisar nas redes sociais e comentar com o adolescente durante o filme. Por exemplo, a relação entre conservadores e liberais aparece no filme, no que diz respeito ao século XIX. Nós temos a Corrida do Ouro. Anne, ela é apaixonada por literatura. Há referências a Sherlock Holmes e também um livro que ela lê bastante, que é Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Você pode, inclusive, se o seu adolescente se apaixonar pela história, comprar depois esse livro que a Anne lê durante o seriado, e também comprar o livro que conta a sua própria história, já citada aqui, da escritora canadense Montgomery, que é o livro da Anne de Green Gables. Tem vários livros sobre essa história. Então, por que não aproveitar uma história assim, que fala sobre escola, orfanato, que fala sobre a colonização inglesa, temas recheados ali, ricos, que você pode sentar, assistir com o seu adolescente, você vai se apaixonar pela história e também você vai poder, durante o conteúdo, incentivá-lo a pensar historicamente, pensar nas filosofias. Tem frases ali que você pode incentivar o seu adolescente. Por exemplo, a Anne diz assim: às vezes é preciso deixar as pessoas amarem você. No outro momento ela diz: a honestidade é a melhor política. Também diz assim: só podemos fazer o melhor independente do que sabemos ou não. E para encerrar o nosso encontro aqui, ela ainda diz assim: coisas quebradas possuem uma beleza triste e podem ser mais românticas do que algo que nunca viveu nada. Então é uma dica para você, dica prática. Há outros seriados, outros filmes. Eu sugiro o seguinte: pesquise antes de orientar o seu adolescente, veja se o tema se é coerente, se a abordagem não tem nenhuma restrição quanto à idade, se não tem uso de drogas, pornografia. Oriente bem, busque um tema, um seriado ético e aprenda com o seu adolescente. Então essas são as minhas dicas para hoje. Um grande abraço do professor Fábio Mendes e até o nosso próximo encontro, quem sabe.